aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é exatamente o Mangá ao Quadrado, é o Revisitando Recomendações, correto, Estranho? Correto, edição 17 já. Ah, uau, você sabia mesmo. É só você pegar o número que começa certo. e acrescentar óbvio. E é o quadro no qual, pelo título autoexplicativo, a gente revisita recomendações. A gente tem mais de 330 e não sei quantas recomendações na história desse podcast. E algumas são feitas muito no passado. Essas aqui são de 8 anos atrás. E esse é mais ou menos o espaço que a gente sempre mantém entre elas. 8 a 10 anos é o espaço que a gente revisita essas recomendações, porque a gente nunca avança, porque a gente continua fazendo recomendações. Sim. Então vamos ver. Essas aqui são de 2016, começo de 2016. A gente fez elas em uma outra mentalidade. Algumas a gente pode até ter esquecido o que fez. Vamos ver como é que elas estão. Exato. A ideia é julgar os nossos eus e outras pessoas do passado, né? Porque tem recomendação de outras pessoas também. Antes da gente ir para os programas, Judeu, é bom lembrar que 8 anos atrás não existia, mas hoje existe o Apoia-se do Ao Quadrado, no qual qualquer pessoa pode fazer um apoio financeiro para manter a gente aqui falando de mangás há mais de 8 anos, né? A gente vai falar de programa que já era o 160 e é de 8 anos atrás. Então a gente tá fazendo há bastante tempo. Ridículo. Se você apoia a gente na faixa acima de R$10, incluindo R$10, você vai ter o seu nome lido aqui de forma rotatória, que nem as seguintes pessoas: Felipe XS, Felipe Rafael Ribeiro de Souza, César Augusto, Marlon Renan e Matheus Lima. Vamos lá, Estranho, revisitando recomendações. Bora. Vamos lá, vai. Eu começo aqui. Mangá Quadrado 161, Você Mangás e Nostalgia. E o título foi... Essa é uma boa pergunta, porque tem duas recomendações aqui. Uma é I Am a Piano e a outra é The Female Fridge #1. De quem foi, afinal de contas, as recomendações? Você tem Uma ideia? delas foi sua e eu pendurei uma recomendação junto. Eu só não lembro qual foi qual. Eu acho que o meu foi Female Fridge. Sim, porque eu não tenho nenhum carinho por The Female Fridge e eu sou amante de I Am a Piano há muito tempo. Ambos são one-shots, dá pra entender o sentido dessa dupla recomendações. Ambos são one-shots focados em uma personagem mulher, no caso, ambas antropomorfizações de objetos, né? No caso, um piano e no outro uma geladeira, né? Uma é uma antropomorfização e o outro é uma objetificação. Porque, perfeito. Um é o I Am a Piano é a história de um piano, só que com uma forma humana apenas em termos de exibição na história, né? Sim. E o outro é a história de uma mulher que se transformou numa geladeira e essa é real. Ela se transformou realmente e aí quais os impactos disso. São dois one-shots curtos, né? Não dá pra falar muito sem dar spoiler, mas você gosta dessas recomendações? Você falou que gosta de I Am a Piano e Female Fridge #1 não liga tanto. Eu lembro de ler na época que você recomendou e achar tanto faz. Eu li de novo Female Fridge de novo, achei tanto faz. Mas aí I Am a Piano... Toda vez que eu revisito esse one shot, eu penso, caraca, isso aqui é muito mais gostosinho, ele é tão bem feitinho do que eu lembrava. Eu amo I Am a Piano. Que historinha curta maravilhosa, estranha. Ele é muito bom mesmo. Eu li de novo, o Female Fridge é ok. É um absurdo ali, meio que, sei lá, é do Shintaro Kago? Não, né? Não, mas tem um quê lá no fundo. Mas não é tão bom, não. O I Am a Piano, ele de fato é muito bom. De fato é muito bom e vale a pena. Quem não leu, vale muito a pena ir revisitar. Ainda funciona, ainda hoje. E é de uma autora conhecida sua, estranho. Não conhecida, Diogo. Deveria ser. É da autora de Copérnicos no Kyukyo. E de Tsubora. Nossa! Olha só. Tsubora eu recomendei há relativo pouco tempo. Pois Copérnicos no Kyukyo, eventualmente a gente vai chegar no podcast que a gente falou dele. Pois mas curioso. Não, realmente, olhando pela arte faz todo sentido. Gosto dessa autora. Preciso ler mais coisa dela. Quem sabe. Preciso ler mais coisa. O Tsubora eu gosto bastante. E Copérnicos que eu gosto ok. Mas com certeza eu continuo recomendando a I Am a Piano. Se você nunca leu, vai ler. 8 páginas e é uma delicinha. Sim, é muito bom. Uma boa narrativa. O programa 162 Epílogo, ele tem a recomendação que eu chuto ser minha de Hideout.
Pois é. Hideout, ele conta a história de um cara, um escritor que vai pra uma ilha com a mulher dele e meio que tenta matar a mulher, mas Coisas surgem... de terror acontecem. Surge uma situação de terror ali com uma criatura estranha, basicamente. E é uma história que eu vou até procurar aqui, porque o link tá indo pra Amazon. Eu acho que foi publicado no Brasil, isso. Não, sim. foi publicado no Brasil, de lá pra cá, na época não tinha sido publicado, ou tinha sido publicado recentemente, não lembro. Hoje em dia já tá fora de catálogo, acho que você não acha pra comprar. Mas ele é do Masazumi Kakizaki, que é o mesmo autor de Green Blood, nossa primeira recomendação lá atrás. Sim. Também, talvez, conhecido por Rainbow. Sim. E qual o destino desse cara? O que ele anda fazendo? Não sei. Abri. Tem alguma coisa recente que parece bem edzinha também. Não parece muito boa, né? Não mesmo. Na época, eu admito... Você leu o Hideout? Você já leu? Eu tinha lido, eu tenho uma nota, ele aqui, e eu não lembrava de nada dessa história estranha. Ele tem uma nota de 6,5 aqui pra mim. Esse é o único sentimento que eu tinha dele. E eu reli, um terrorzinho melhor do que eu lembrava também. Toma aí, eu tô voltando pra essas obras esquecidas e elas são melhores do que eu lembrava. Ele não é especificamente muito original, talvez. Nem muito impressionante, né? Mas eu gosto do clima da imagem que a história tem. Eu acho que o que mais fez eu recomendar é que na época eu tava bastante impressionado com a arte desse cara. Sim. Eu achava muito a estilização que ele tinha, a composição de luz e sombras ali, partículas voando para dar uns efeitos de tensão e escuridão, chuva. Era muito bom fazendo isso. E acho que pra uma história de terror funciona bem. Eu acho que funciona excepcional até, tipo, teve uns momentos, pelo menos lendo digital, em que as páginas são passadas instantaneamente, teve umas imagens que eita, tipo, não foi um jumpscare nem nada, mas eu fiquei, eita, deu uma acordada aqui com algumas imagens, o que é bem difícil de fazer pra quadrinho. Então eu dou meus parabéns aí pra Hideout. Um bom uso de flashbacks, eu achei, durante essa história. Tipo, sim. Foi colocado. Eu adoro uma história de terror em que todo mundo é cuzão, não tem ninguém bom. Eu adoro quando todo mundo é ruim numa história de terror. Esse é um caso, um clássico exemplo disso. De não salva ninguém, absolutamente ninguém. Então tá aí, eu gosto dessa história, assim. Sim, não acho que é melhor do que eu achava na época, mas talvez pra você faça mais sentido agora, que você na época eu acho que ainda mantém a nota 6,5. Então, ela é até um pouco generosa, talvez, eu não sei. Ele só não, é o que eu falei, ele não é impressionante, né? Tipo, Não. ele funciona. Funciona, acho que é o melhor que dá pra dizer mesmo. Sim. Próximo é o Mangá Quadrado 63, Roteiro 4, Criação de Personagens. E foi a Lia que recomendou Miss Marvel você. Nada Normal? Eu recomendei Miss Marvel Nada Normal, Eu acho que foi. Faz sentido, porque eu não sei como que a próxima recomendação é minha, não é? Eu não tenho a mínima ideia, estranho, mas alguém aí recomendou Miss Marvel Nada Normal. Foi você. Acabei de ouvir. Era uma época que a gente tava fascinado com a publicação nacional desses novos Marvels, né? Tem o Gavião Arqueiro mais à frente nesse mesmo episódio aqui que a gente tá gravando. E Miss Marvel Nada Normal foi uma dessas obras. Basicamente uma nova história de heroína da Marvel, agora com essa personagem. Eu só consigo imaginar, eu não tenho a mínima ideia mais, mas eu só consigo imaginar que essa é a primeira história, de fato. Sim, é a história de origem, Sim, é quando ela ganha os poderes, começa a assumir a identidade de Miss Marvel. É a Kamala Khan, nova Miss Marvel, né? Não é a versão antigona, é a versão mais moderna dela. E é aquela origem que hoje já tá sendo revisitada nos gibis. Já deram uma nova origem pra ela. Ela já não é tipo, a história é a mesma, mas é que nessa história ela é inumana, então ela ganha poder no momento em que a Marvel tava tentando empurrar os inumanos. E hoje em dia... empurrar os mutantes de fora, né? E aí hoje em dia que eles viram que não vingou os inumanos, começou a trazer de volta os mutantes, e aí fizeram que ela é mutante também. Okay. Então whatever. Que faz mais sentido, provavelmente, até em termos de temática e tudo mais. De lá pra cá, desde que saiu isso, essa personagem ganhou filme. Aliás, ganhou série, eu não assisti. E tem filme também que eu não assisti. Mas, se eu não me engano, na série ela é mutante. Então, tipo, pro MCU eles já nem quiseram falar de inumano de novo. Entendi.
Em algum nível, não sei, uma recomendação certeira. Ela com certeza, tipo, virou, não sei se top de linha de personagens recorrentes da Marvel, mas tá ali no panteão com um lugar garantido, sabe? Ela é definitivamente um dos personagens mais recentes que vingaram Mas com mais vingou. força. Porque Porque é bem difícil, a gente sabe, no mundo de heróis, vingar personagens novos, sem a galera chorar pelos antigos. E essa é realmente 100% nova. Ainda mais num caso assim que é pegando o nome de um herói já existente, né? Sim. Vou usar a mesma expressão que eu já usei. Não tenho muito carinho especial Também agora, não. Não, é ok. Tipo, eu tô com ele em mãos aqui agora, esse Nada Normal. É, tipo, bem desenhado, óbvio, tipo, de extrema qualidade e tudo mais. Mas nada muito original aqui nem nada, não. Eu acho que na época a gente comparou mesmo até com... ok, tipo, um novo Peter Parker, essencialmente, sabe? Sim, A mesma ideia. Era proporcionando identificação com um adolescente de volta, com problemas Da vida real. inocentes, puros e da vida real também. Né? Então, Mas eu também não tenho grandes carinhos, tanto não tenho carinho como o meu volume encadernado que eu tinha já foi embora há muito tempo. Já vendeu. Já vendi faz tempo. É. Então, não tenho tanto carinho, mas quem se interessa por personagens de super-heróis aí é uma boa história pra entrar nesse mundo do zero e conhecer um personagem novo. Tamo aí, dito e feito. Beleza, o próximo programa foi 164, primeiros capítulos 9. Existia esse quadro realmente. Pois é. Mahou Shoujo com a participação do Ian. Pois é. E na ocasião a recomendação não foi dele, acho que foi minha, provavelmente, porque eu que tava impressionado na época com Blue Giant. Pois é. Blue Giant é um mangá de jazz, basicamente, né? História de um adolescente ali no ensino médio que ele tá querendo tocar, tipo, aprender e se esforçar mais pra tocar jazz ali no saxofone. Ele treina por conta própria e aí conta a jornada dele entrando nesse mundo que ele tem muito amor pela música e essa jornada pra se tornar um saxofonista aí de expressão no Japão. E no Você mundo. continua lendo Blue Giant, estranho? Não, eu pausei em algum momento aqui. Eu também. Você começou a ler? Comecei na época. Eu tinha quase certeza que a recomendação é minha. Eu lembro claramente de pensar que ele tem muita influência nele de Urasawa. Eu pensei na época. Tem um pouco. Talvez eu falei alguma coisa assim na recomendação. Relendo agora, eu de novo pensei isso. Nossa, tem um que meio Urasawa aqui, pelo menos no estilo. Acho que isso que me chamou a atenção também na época. Uhum. Eu relendo aqui pra esse podcast, eu pensei que ele tem bastante um que é no... Eu meio que continuo... A nossa obrigação pro Revisitando é sempre ler pelo menos um volume. Eu li um pouquinho mais, eu voltei a ficar um pouquinho instigado com essa história. Ele tem um que meio de clássico... Não quero nem falar mangá de esporte, quero falar mangá de esporte de luta. Que é como se o personagem... não, ele tem o jab muito bom, sabe? Sim, Mas ele não tem mais nada, ele só tem o jab perfeito, sabe? Então o resto no ele caso tem desse cara, ele tem o som muito alto, né? Exato. Ele não tem. Ele sabe tocar sem nenhuma academicismo, né? Sem nenhum aprendizado teórico. E aí o mangá tá sendo sobre ele aprender a tocar junto com uma banda e tudo mais. Teve bons elementos ali. Não só a gente não continuou lendo, como os scans também não terminaram, né? Estranho. Então, o problema, eu lembro que o motivo de eu parar de ler não foi por qualidade da história, né? O motivo de eu parar de ler foi que algum momento o scan que fazia parou, e aí começou um scan terrível a fazer. E aí, morte por scan terrível, sabe? Às vezes acontece isso. Mas ele saiu nos Estados Unidos desde então tem versão legível. Tem como achar. Eu tenho baixado aqui. É que eu sou displicente, eu não voltei a ler. Mas eu tenho baixado porque eu quero voltar a ler. Tem continuações, Blue Giant terminou com 10 volumes. Tem acho que mais umas 2 continuações no mínimo, aliás, 3 continuações. A terceira começou a sair ano passado, 2023. Então, tipo, eu tô curioso pra saber pra onde vai. Eu quero voltar, eu vou voltar um dia. Era bom assim, eu queria continuar. Eu só sofri por scan ruim. Mas é uma boa história, eu acho bem instigante. Essa narrativa que você falou, é bem história de esporte mesmo, né? De tipo, qual vai ser o próximo passo dele, né? Qual é a próxima luta dele, né? Quem
ele tem que superar. Eu E acho que ele isso tem que legal. aprender agora. Ele tem bons professores ali, né? O pessoal bem carismático em volta dele, eu gostei. Sim. Eu não vou prometer, mas se eu baixar e ler aqui, estranho, eu vou comentar contigo, ok? Muito bem, muito bem. E aí eu volto a ler também. Próximo é o Mangá Quadrado 165 Kokou no Hito, parte 4, o último dessa série, K2. Nossa, essa série foi boa. E a recomendação foi minha. Com certeza. Aqui na recomendação tá escrito como Amor é como após a chuva, porque o título em japonês não é fácil de ler, é Koi wa Amegari no Yoni. Love is Like After the Rain também. É o Perfeito. nome oficial americano. Uma recomendação certeiríssima minha. Eu fiz as contas aqui, eu recomendei mais ou menos quando tinha só, tipo, um volume e meio, basicamente. Eu fui bem precoce nessa recomendação, acabou virando meio que um queridinho cult, dá pra dizer até. Eu acho que teve adaptação em anime e terminou muito bem aclamado, eu diria. Eu li até o final, Love is Like After Rain. A premissa dele é sobre uma menina que acaba se apaixonando. É uma história de age gap de uma menina colegial e um cara bem velho. Tipo, ele tem seus 30 e muito, 40 anos. Não, 45 ali. anos. 40 e muitos anos ali. Essa premissa de age gap entrega pouco sobre o que a história vai ser. Ela acaba sendo bem realista sobre o relacionamento entre esses dois personagens e acabou sendo uma história incrivelmente tocante, realista, sóbria, eu diria. Eu não tinha lido na época e li um volume, um pouco mais de um volume, porque a versão que eu baixei aqui era 2 em 1 nos Estados Unidos. Então quando eu notei que eu tinha passado de um volume, eu parei um pouco depois. Mas primeiro que é digno de nota, mesma autora de Kowloon Generic Romance. É verdade. Que foi recomendado posteriormente por a gente. E eu notei logo de cara, comecei a ler, falei, eu tô reconhecendo essa arte. Eu fui olhar, Kowloon Generic Romance. Kowloon, o primeiro volume termina já avançando bem para qual plot quer seguir a história. Eu só fico curioso para saber o que se desenrola nesses 10 volumes, Judeu, honestamente, porque eu dei uma espiada, às vezes eu faço isso, dou uma espiada, tipo, volume 9, eu vejo assim, o que tá rolando? E, tipo, eram as mesmas pessoas ali, não tinha mais personagens, eram exatamente as mesmas pessoas e elas ainda interagindo num cenário muito parecido. Então você sabe que é a mulher de Kowloon Generic Romance, então você sabe que ela consegue enrolar muito com poucos personagens. Sim. Mas entre outros interesses amorosos, entram amigas da personagem. Tipo, o spoiler básico é que eles não terminam juntos. Os dois meio acabam entendendo meio que tipo, a complexidade e o desconexo de momento de vida que eles vivem. Esse é o spoiler que eu tô dando aqui nessa recomendação. Mas diferente de Kowloon Generic Romance, falando mal agora de Kowloon, tipo, é um processo até chegar nesse ponto. Eu acho que tipo, vai avançando aos poucos e tem pequenas descobertas que vão levando a esse momento. Eu acho que ele acaba sendo muito, muito sóbrio de novo, usando essa mesma palavra. Ok. Então talvez o que Kowloon é com o desenvolvimento do mistério, esse daqui é o desenvolvimento dos sentimentos, porque tá evoluindo lá em Kowloon, você falou meio mal aí, mas Kowloon tá avançando, mas é porque o foco nele é meio que num mistério ali, numa trama. Que nunca pode ser revelada, né? Nunca, né? Caramba, não vai nunca pra frente. Mas eu gosto, mas não vai nunca pra frente. Então, ok, eu entendo como essa autora enrolou 10 volumes. Curioso, talvez eu continue lendo. Vai ficar aqui na pasta, porque eu baixei mais 2 volumes. Vai ficar aqui na pasta que eu tenho algumas coisas baixadas. Assim que eu encarar essa pasta de novo, eu volto a ler. Acho que a gente nunca vai ler se alguém não sugerir um episódio, alguma coisa assim. É muito difícil. Vamos ver se vai rolar no futuro. Vamos lá, programa 166 e Se Fosse Você 2, que não é o filme, a gente falou que não era pra fazer piada com o filme na época. Exato, sim. E a recomendação no programa esse, eu tenho certeza que foi a Lia, sim. Que recomendou The Crawl. Bastante comics aqui nesse programa, né? Teve o Miss Marvel, agora a Crawl vai ter mais um mais pra frente. E basicamente The Crawl é a história do quadrinho de James O'Barr, que é a história original que
do qual foi adaptado o filme do Brandon Lee, famoso e infame por ele ter morrido na filmagem desse filme. E estão refazendo agora, inclusive, né? Ah, deve estar tendo, né, alguma coisa, algum remake, alguma coisa. Tá. Acho que teve trailer até. Então, zero interesse. Nossa, e insensibilidade também, né? Tipo, ninguém pode refazer esse filme depois do que aconteceu. Não dá, velho, esquece. Tem que pariu. Mas eu vou admitir, estranho ser o meu único buraco nesse episódio. Eu não vi na época, eu não tava afim de procurar comics online pra ler. Você viu o filme? Também não. Tá, eu também não vi o filme, mas eu li The Crawl. E olha, eu não sei o filme, mas isso é a coisa mais adolescente emo possível. Provavelmente, essa é a impressão que eu tenho mesmo. Provavelmente antes do seu tempo, porque basicamente é a história desse cara que ele foi morto, ele e a noiva dele foram mortos por uma gangue, só que ele volta à vida, um corvo revive ele lá, e ele basicamente é uma vingança matando todas essas pessoas, entrecortado por cenas dele lembrando de como ele era feliz com a noiva e lamentando, cortando os punhos e chorando dentro de casa. Okay. E aí corta pra ele com umas pistolas atirando na cara de bandido. E essa é a história, tipo, é literalmente isso. Eu li só o que equivalia à série original, porque teve spin-off depois. Então... Fantasia de poder de um adolescente que sofre bullying. Aparentemente, depois eu fui atrás pra ver e falei, caraca, que coisa genérica. E aí, tipo, era uma forma do cara que escreveu meio que pôr pra fora os demônios que a namorada dele na época morreu num acidente causado por um caminhão. E aí meio que, tipo, é ele colocando uma fantasia ali de vingança, eu imagino, por cima. Okay. E assim, é muito adolescente mesmo, não tem muita substância, tem muita fala que é, tipo, nossa, foi muito profundo agora, né? Sabe, falando, meu, pelo amor de Deus, sabe? Mas... Muitas pessoas morrem quando você mata elas, né? Agora, se ele não é precursor do emo, tipo, se o emo não se inspirou nessa história, foi só uma profecia mesmo, porque, tipo, a estética é exatamente a estética emo. Do cara, daquela coisa do cara deprimido. Dos anos 90, né? Dos anos 90, anterior, então. Sim. Então, sei lá, não sei se antecipou o movimento ou não, mas como quadrinho, não, nada demais. Feito. Próximo episódio é o episódio 167, eterno clássico, um excelente episódio nosso, o Desconcertando Fullmetal Alchemist. Nunca mais fizemos um Desconcertando, não tem nada que é tão amado quanto Fullmetal Alchemist. Pra fazer um assim, é incrível. Ele é único. Um dia a gente faz um Desconcertando Death Note. Já tá desconcertando. Não, é isso que sempre falam. Acho que já teve essa ideia, alguém falou, só a parte 2, né? Alguma coisa assim. Talvez. E a recomendação, suponho que foi tua, Estranha, de Voynich Hotel? A gente não tá muito certeiro em quem recomendou o que aqui. Sou eu. Já dei play aqui rapidinho no episódio. E foi de Voynich Hotel, uma obra de um autor que mais pra frente seria um pequeno xodó nosso, né? O do Doman Seyman. Difícil dar uma premissa de Voynich Hotel. Eu não reli pra esse episódio, eu já li umas 3 vezes Voynich Hotel. Mas ele é sobre esse cara que um dia vai parar num hotel misterioso e um monte de maluquices, pequenas histórias no estilo do Doman Seyman vão sendo contadas ali. Quem não conhece o Doman Seyman, o rolê dele é história de absurdo, basicamente, né? Ele vai no cúmulo do absurdo e trata como cotidiano. Tipo, a história é absurda, mas tratada como cotidiano. A gente já até falou de outros mangás dele, a gente fez um podcast de Nickelodeon, foi isso? Não foi de Nickelodeon. Não, foi do Melancolia. E é claro, uma mangagrafia dele. E a gente fez uma mangagrafia dele. Voynich Hotel, quando a gente fez mangagrafia, eu falei que era um dos meus preferidos. Eu não reli o volume inteiro, eu dei uns saltos ali, eu li o comecinho do primeiro volume, eu fui pulando alguns capítulos pra eu ir lembrando. E cara, como... Tipo,
funcionou muito bem o Doman Seiman fazendo essa história. Sim. Dele criar esse cenário e que não para de vir gente absurda. E é só uma história absurda, contínua, do jeito absurdo que o Doman Seiman costuma fazer em histórias curtas, só que contínua. E funcionou muito bem. Eu gosto muito de Voynich Hotel. É bom mesmo, assim. Ele tem um monte de pequenas ideias maravilhosas, né? Tipo, Sim. chuva de sapo, eu lembro, esse tipo de coisa. E uma característica que se tornou bastante marcante na carreira dele é fazer essas histórias. Quando ele faz aqueles one-shots separados, que eventualmente a gente descobre que é uma grande história, isso fica mais claro, mas aqui já tem também de aquela coisa dele ficar citando alguma coisa num capítulo, e aí lá na frente, essa uma coisa é algo na história realmente, sabe? Tipo, sei lá, capítulo 1 fala, essa ilha aqui tinha, ou 1 ou 2, essa ilha aqui tinha 3 bruxas que moravam aqui, né? E aí, tipo, isso é muito importante lá na frente. Sim, tipo, sim. É só citado e aí depois são personagens importantes essas bruxas. Algumas coisas até como piada que voltam mais pra frente. É maravilhoso. Não é à toa que ele é um xodó nosso, estranho. Toda vez que eu volto pra um mangá dele, tipo, ele tem esse senso. Porque, tipo, o humor japonês tipo, a percepção de que ele é o absurdo, né? Tipo, é o absurdo pelo absurdo, mas não é exatamente isso aqui. Ele tem um senso de humor bem próprio, que você comentou que é o cotidiano do absurdo, sendo reconhecido o tempo todo. É bom, é bom. Bons designs também, os olhos pretos eu adoro. Sim. Bom mangá. Bom mangá, gosto bastante. E a gente só foi pro Doman Seiman porque alguém um dia falou pra gente ir. Acho que foi um ouvinte que tinha ganhado algum concurso e mandou a gente ler. Eu não lembro exatamente o que foi, mas quem fez isso... Eu acho que alguém ganhou, tipo, uma mangagrafia do Doman Seiman, não foi? Ou... eu não lembro se ele ganhou. Acho que se bobear foi isso mesmo. Acho que se bobear foi isso, sim. Quem foi, parabéns. Muito obrigado Parabéns, porque você apresentou um bom cara pra gente. Programa 168, Japão com Rúbio, que está no Japão. Que está no Japão. Jamais faríamos um episódio assim hoje em dia. Não, nem dá. Quem interessa, né? Um podcast de viagem, mas enfim. Nessa ocasião, provavelmente ou foi você ou foi o Rúbio que recomendou Dungeon Meshi, que é queridinho hoje em dia, né? Queridíssimo hoje em dia. Mais uma recomendação certeira. Dungeon Meshi, sei lá, ele era mais ou menos famoso, mas olhando aqui pelos scans, pelo menos o Rubio recomendou com 3 volumes, alguma coisa assim. Então, sim. um pouquinho cedo também. Não sei se já tinha sido indicado a Manga Taisho ou não. É o mangá mais indicado a Manga Taisho na história. E sem ganhar, não ganhou nenhuma vez. Porque ele também teve uma publicação lenta, né? É o Delicious in Dungeon, também ele é conhecido, e basicamente ele conta uma história daquela... Como que a gente chamou o tropo de burocracia? A gente não chamou, né? Mas é tipo de minúcia fantasiosa, alguma coisa assim. Burocracia fantasiosa, esse tipo de alguma coisa assim, que é essa história de pegar um mundo de fantasia e fazer um aspecto dele. Foi um dos pioneiros, talvez, ali de... eu vou fazer uma história que é sobre a arquitetura do mundo de fantasia. Vou fazer uma história sobre linguistas no mundo de fantasia, e nesse caso aqui, sobre culinária no mundo de fantasia. E aí os personagens estão na dungeon e precisam se alimentar e não tem comida, vamos comer os monstros. E aí basicamente é uma história de culinária de fantasia. Basicamente é isso, essa é a história. Isso. No ano que a gente tá, de 2024, lançou finalmente a adaptação animada e foi um enorme sucesso. As pessoas adoraram o anime de Dungeon Meshi. Terminou ano passado. Em 2023, Ano passado, ok. Tá, terminou ano passado mesmo. Eu amo esse mangá até hoje. A gente tá... Pequeno spoiler aqui, a gente tá a poucos episódios de gravar um mangá enquadrado de Dungeon Meshi. Essa é a promessa que a gente vai sair daqui. Comecei a ler, tudo que estava atrasando isso era eu. Esse programa só não saiu antes porque eu não tinha lido. Estou lendo e nossas opiniões serão aprofundadas em breve. Em breve. Ok, não vou falar mais nada do que isso, tá ótimo. Exato, muito em breve. Penúltimo aqui agora, então, o mangá quadrado 169, incrível. Animaster Kurosawa. Excelente episódio, estranho. E a recomendação, se eu falei que muitas foram certeiras até agora, essa aqui não é uma delas. Eu recomendei Gleipnir,
que eu reli, eu folhei o primeiro volume até pra esse episódio estranho, porque eu comecei a ler e me deu um tédio. Eu não sei porque que eu recomendei esse mangá na época. Eu sei por quê. Porque você abre esse mangá e a premissa dele ele tem um visual maluco bem chamativo. É sobre esse menino que encontra, tem essa premissa de toda a história, fantasia colegial japonesa, de um menino em que uma menina se transfere, ela é muito diferente, ela é meio maluquinha, e no final você descobre que ele é um monstro. Ele é o monstro dessa história. Ele vira tipo um fantoche estilo Disney, sabe? Não, ele vira uma fursuit. Ele vira uma fursuit, exatamente. E a menina, como se fosse um mecha, entra dentro dele. Só que dentro não é uma fursuit, é carne. Sim. Ele vira um ser vivo, uma fursuit viva mesmo. Ele tem esse visual muito chamativo. Visualmente ele é incrível. Eu mantenho nesse sentido a recomendação. Mas ele teve 14 volumes. Eu larguei em algum momento. De vez em quando eu abria pra folhear e parecia horrível. As notas do Manga Plays não são boas, eu duvido que esteja bom. Não, ele terminou e não se fala em outra coisa. Aliás, só se fala em outra coisa. Só se fala na ocasião, tinha um volume, mais ou menos, que você recomendou. Tô vendo aqui pelo histórico dos Scanlators, mais ou menos um volume, que é o que eu li para esse programa. E assim, o primeiro ponto é um mangá completamente horny. Sim. 100% horny. Não sei se quem escreveu a história é furry, mas dá a entender que existe essa possibilidade. Mas também gosta de desenhar mulher, também parece que tendo orgasmo a cada página. Sim. Ficando pelada a qualquer oportunidade. Dito isso, é um Battle Shonen, aparentemente. É isso que ele é, no final das contas. E não um muito bom, não. Não. Tirando isso, não me chamou atenção nem um pouco. Tipo, parece um Battle Shonen que é só taradão mesmo. E é isso aí. Eu fiquei empolgado, sei lá, acho que com o estilo visual dele só mesmo. Mas, tipo, olhando mais pra frente, parece que ele não teve nenhuma ideia boa além desse uma. Então, se eu visse só esse poder, eu ia falar, ok, há um potencial aí, sei lá, de todo mundo é um fursuit aí. Maluco, e todo mundo tem que lutar, mas aparentemente não foi por esse caminho que seguiu, né? Só esse cara é uma fursuit. Tipo, os outros monstros não tem um design tão criativo, não é nada muito impressionante, não. Uma pena. Podia ser um Battle Shonen legal, mas não é não. Não é não. Beleza, e agora sim, finalizando o programa 170 com essa fase, ainda não acaba aqui a nossa fase de recomendar quadrinhos não japoneses, orientais aqui, a gente vai ter mais um pouco mais pra frente, mas aqui foi recomendado o Gavião Arqueiro, o programa 170 é a mangagrafia do Yoko, Por Onde Andará. Boa. Tá fazendo mangá de Magic, né? É verdade. E outros, ele tem aquele do menino que mede a saia da menina. Exato, esse é bom, esse é mais legalzinho. Mas nesse programa foi recomendado o Gavião Arqueiro, Minha Vida Como Uma Arma, que foi uma run aí que rolou do Gavião Arqueiro na Marvel, é o personagem Gavião Arqueiro realmente, desenhada pelo Matt Fraction, aliás, escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo David Aja, ou é vice-versa, não lembro agora. Não sei quem escreve, não sei quem desenha, acho que o David Aja que desenha. É o David Aja que desenha. Não, o Matt Fraction que desenha. É o Fraction que desenha, eu lembro disso, pelo menos. É isso, eu não lembro quem é quem. Mas os dois aí estão aí. E é uma run do Gavião Arqueiro que foi bastante elogiada na época pela sua quadrinização inovadora, o uso da arte bem diferente do padrão de super-herói da época vigente. E hoje em dia tá um pouco... Acho que nem tá mais tão variado quanto tava nessa época. Acho que voltou o padrão, eventualmente. Tudo quadrinho da Marvel hoje em dia você vê e é aquela mesma arte. Acho que o Gavião Arqueiro hoje em dia não tá sendo desenhado assim. É isso. Não. Isso aí foi uma característica dessa run aí. Que era, o rolê era que ela tinha uma quadrinização interessante, uso de imagens, de quadrinhos pequenos, transições, muitos composição. Elementos, né? Ele tem essa vibe meio retrô um pouco, né? Parece um negócio meio saído dos anos 70, quase, mas com uma fluidez e uma criatividade bem contemporânea mesmo, né? Se eu falei que eu não tinha muito carinho pelo Miss Marvel Nada Normal, essa seleção aqui do Gavião Arqueiro eu tenho bastante carinho. Muito bom mesmo. Esse ainda tá na minha estante, então é o sinal de que eu tenho carinho, sim.
Eu gosto dessa run, eu acho que ela ainda sobrevive. Ela trabalhou. Tem umas barrigas ali. Sim. Eu gosto da personagem da Kate Bishop, mas todo o arco dela que envolve essa run aí, que é ela viajando pra enfrentar, sei lá, Madame Mask, alguma merda assim, tipo, foda-se. Uhum. Mas a ideia visual eu acho tão única e tão interessante que já vale a pena ler. Vale a pena. Mesmo se você não tem nenhum interesse particular por gibi de super-herói ou pelo Gavião Arqueiro específico, essa é uma boa leitura. Eu definitivamente recomendo, sim, também. Sim. Todo mundo muito carismático nessa história. Também tem isso. Personagens deliciosamente sarcásticos o tempo todo. É divertido. Sim, eu gosto bastante. Quem desenha realmente é o David Aja. Ah, tá, E ok. quem então tá aí. escreve... Aliás, Caralho, é isso aí, não é isso mesmo. O Matt Fraction escreve e o David Aja desenha, é isso mesmo. Ok. Confirmado aqui. E o David Aja, ele fez uma run muito boa de Iron Fist também. A única boa do Punho de Ferro. A única que você tem noção que existe, provavelmente. Eu vou olhar o que ele tá fazendo ultimamente, porque eu gostava da arte dele, mas acho que ele não fez nada pra Marvel desde então. Acho que ele fez coisa autoral. Mas é isso aí, eu acho que funciona ainda como recomendação. Funciona, sem dúvida alguma. Sei lá como mangá ao quadrado, mas como quadrinhos definitivamente funciona. É claro que funciona. Se você viesse com essa recomendação no próximo episódio, eu ia falar, ok, boa recomendação. Funciona assim. Uma pena que faz tempo que eu não ouço alguém falar, tem uma run muito boa de super-herói. Não fazem há muito tempo. Uma pena. 8 anos, né? Isso aqui faz 8 anos. Acho que depois disso teve o do Visão e só, sei lá. E acho que o do Visão é até anterior, é isso, não? Não, acho que é depois. A gente até fez programa do Visão. Sim, por isso que eu digo. Ok. Bom, chegamos aqui ao final. Normalmente a gente dá uma vislumbrada no próximo episódio pra ter uma noção geral se tem pedra. Essa seleção aqui foi pedradas extremas que a gente acabou de gravar. Muitas boas aqui. Eu acho que foi uma média boa, não foi tipo, excelente, assim, a gente não disparou, mas é uma média muito boa. Eu acho que não. Bom, mas aí acho que não tem uma sequência de 10 que eu falo. Na história inteira que eu falo, não, foi tudo acertado aqui. Não, acho que nunca vai existir, né? De acordo. Agora o próximo programa tem coisas. Tem coisas, tem aqui, viu? Acho que tá bem misto aí. Tem coisa que eu preciso ler, tem coisa que a gente já leu, já fez programa. Acho que eu só preciso ler um. Não, 2. E tem um aqui que eu preciso reler. Eu não lembro nada. Não lembro nada de 17 sai. Toma aí. Nossa, eu não li isso aí, não. Eu não li várias coisas. Tem que começar a ler agora pro próximo programa. Um volume no máximo. Mas é isso. A gente se vê se logo a gente chega no próximo Revisitando pra gente fechar o gap. Mas é isso. Até a próxima. Até o próximo, né? Até.